Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Aguinaldo Oliveira e eu venho aqui gravar mais um vídeo para entregar, para cutucar, para chamar a atenção de vocês e para provocar também sobre um tema que eu escolhi hoje, que é a cultura que a gente traz lá da infância. Aquela cultura que a gente traz da nossa família. Eu, por exemplo, venho de uma família que foi uma família que migrou de uma cidade do interior de São Paulo para uma cidade que também é do interior, mas já bem perto da grande São Paulo. Então a cultura da minha família é uma cultura diferente da cultura das pessoas da cidade onde eu nasci. E essa cultura, ela interfere diretamente nas nossas atitudes depois, quando adolescentes e posteriormente na idade adulta no trabalho. Interfere pelo seguinte: tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa infância e da nossa adolescência passa a ser normal. Por exemplo, o que é normal na minha vida? É aquilo que eu sempre fiz, que eu estava acostumado a fazer dentro de casa, a forma com que eu estava habituado a pensar, a agir, a reagir, né? As respostas que eu dava para determinadas situações, aquilo para mim sempre foi normal. Porém, diante da profissão dos meus avós, da profissão dos meus pais e da minha profissão, pode ser que essas profissões exijam reações diferentes. Existe também uma diferença de cultura que é comportamental. Por exemplo, como que a minha família se comporta diante de uma situação difícil? Como que a sua família se comporta? Ou como que a família do meu vizinho se comporta? E muitas vezes o jovem chega ao mercado de trabalho e ele tende a ter o comportamento que ele tinha em casa. E às vezes o comportamento que a sua família teve perante a momentos de crise, a desemprego, a dificuldades profissionais, ou a oportunidades, a circunstâncias que aparecem, ela pode ter sido diferente da minha. Por exemplo, como que a sua família encarava a crise na sua infância? E como que você aprendeu a encarar a crise? Como que a sua família encarava oportunidades? E como que você aprendeu a encarar oportunidades? Você, quando vê uma oportunidade, você realmente vai atrás para poder aproveitá-la? Ou você, quando surge uma oportunidade, você fica com medo de ir? Com medo de se arriscar? É uma pergunta que, quando você responde, você decifra por que agora, na idade adulta, você pode ter um bom resultado ou não. Você pode ter sucesso ou não. Por que existem pessoas numa determinada profissão? Vou pegar uma profissão comum, engenheiro. Por que existe um engenheiro que está super bem aos 40 anos de idade e outro engenheiro que está quebrado aos 48 anos de idade? Um está muito bem empregado, tem empresa própria, e outro está desempregado, não consegue operar. Muitas vezes por comportamentos culturais. Qual é a tratativa que ele tem com a empresa, com o chefe, com os funcionários, com os empregados, com os vizinhos, com os fornecedores? Tudo isso muitas vezes vem lá de trás da cultura. Se a cultura da tua família é mais agressiva, se ela é mais calma, se ela é mais ligada, se ela é mais pacata, ok? E essa cultura que nós adquirimos lá na nossa infância tem um ponto positivo: ela não é definitiva. A boa notícia é que ela pode ser mudada. Acontece que nós mudamos a nossa cultura a partir do momento que a gente se conscientiza que nós podemos ter uma cultura melhor. Eu vejo pessoas, por exemplo, na rua, que jogam papel de bala na rua como se não tivesse problema nenhum, alguém vai catar. Eu vejo pessoas, muitas vezes no trânsito, jogando a lata de Coca-Cola pela janela do ônibus, e elas talvez até não tenham consciência do que estão fazendo, porque no mundo que elas vivem, na cultura que elas vivem, aquilo é normal. Isso independente de condição financeira, tá? Eu vejo lata de Coca-Cola voar de janela de BMW também, ok? Como eu vejo pessoas dentro do ônibus extremamente educadas. Isso certamente não tem relação com a sua condição financeira.
Tem relação com a sua condição financeira no sentido de uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, ela tem condição de dar mais oportunidades aos filhos no sentido de educação formal, uma boa faculdade, coisas nesse sentido. Mas também tem aqueles caras que mesmo numa condição financeira pior ou menos favorável, eles são lutadores e essas pessoas tendem a se dar até muito melhor na vida porque elas venceram obstáculos para chegar lá. Agora, você entende que a cultura que você teve lá na sua infância não foi suficiente? Boa notícia, você pode mudar a partir de agora. E como é que você faz para mudar a tua cultura? Você estuda, você lê, você hoje tem a internet que é a teu favor. Passe a se interessar por coisas mais interessantes do que o que a massa se interessa. A massa assiste Globo, você não. Você vai para a TV a cabo. A massa lê sites de piada apenas. Você não. Procura descobrir alguma coisa mais nova. Se interesse por cinema, mas não por aquele cinema que a televisão divulga. Aquele cinema que a massa quer que você assista. Procura alguns filmes alternativos. Hoje a gente tem tanta facilidade para isso, né? Nós temos Netflix, nós temos canais na internet maravilhosos que trazem culturas de países distintos. Por que você tem que ficar limitado só à cultura norte-americana? Por que você tem que assistir somente filmes norte-americanos? Esses dias atrás eu assisti um filme muitíssimo interessante, contando a história da Frida Kahlo, aquela artista plástica mexicana que viveu no início do século. Conta toda a história da Frida Kahlo, embora não seja, de repente, um estilo de vida que eu gostaria de ter ou que eu admire, mas me faz entender porquê do comportamento das pessoas. Assistindo filmes desse tipo, a gente começa a entender por que o nosso colega de trabalho se comporta de uma maneira bem diferente da nossa. E aí me faz aceitá-lo de uma forma diferente e criar uma boa relação com ele, ainda que eu não concorde com o ponto de vista dele. Comece a adquirir cultura através de uma boa leitura. Busque livros interessantes. Procure encontrar livros que são recomendados por pessoas interessantes da sua profissão. Ok? Então, nós temos hoje muitas linhagens de leitura e muitas vezes o cara ele vai ler só aquilo que está como best-seller lá na vitrine da livraria. Mas tem muita coisa que a gente chamava antes de lado B, que é extremamente interessante e vale a pena ser lido. Ou seja, não fique limitado só àquilo que todo mundo faz, porque aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo sabe, já virou carne de vaca. E você pode, de vez em quando, experimentar um cordeirinho. É isso que eu queria dar como dica nesse dia de hoje. Eleve a sua cultura, aumente a sua cultura, vai buscar alguma coisinha diferente. Procure entender que tudo aquilo que você faz, ainda que ninguém esteja vendo, reflete diretamente nos seus resultados. Esse é o Café Corporativo, a gente vem aqui mesmo para provocar, para encher o saco e para fazer os nossos ouvintes pensarem. Um abraço para vocês e até a próxima semana.